O mundo espiritual, ele trabalha sobre frequência espiritual. Então, quando eu abro minha boca e eu oro com autoridade, eu gero uma frequência. Nós somos capazes, através do nome de Jesus, de gerar decretos espirituais. Então, se eu lanço um decreto espiritual através da minha voz, o que a música pode fazer? Eu vejo vários jovens oprimidos, depressivos, que escutam músicas e aquelas letras entram na mente. E através daquilo traz a influência para a vida daquela pessoa, abre portais de acesso para demônios. Dentro da mente. A mente, ela pode ficar presa em cativeiros espirituais. Então, a música, ela não é do Senhor, honrando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, ela é do maligno. Então, ela causa, sim, um impacto muito grande na mente. Mesmo que a pessoa fala, a letra é tão bonita. Sim, é a frequência. É a frequência. É a frequência. Independente da letra, do ritmo. Independente da letra, do ritmo. É a frequência espiritual. Tem lugares que só de você fazer certos batuques invocam entidades. Então, a frequência espiritual da música, ela vai mudar o ambiente e ela vai trazer cativeiros e legalidade. Você falou algo interessante, que a mente pode ficar em cativeiro. Explica isso, como é isso. A nossa mente, através de coisas que nós fazemos, podem levar a cativeiros mentais. Tem gente que fala, irmã, eu não paro de sentir opressão espiritual. Eu não paro de receber seta na minha mente. Só que a mente dessa pessoa, ela pode estar presa em cativeiros espirituais, prisões invisíveis, que no mundo físico a gente não vê. Mas pelos sinais dá para ver que essa mente está presa em cativeiro. Por exemplo, se ela passou traumas passados e ela não for curada desses traumas, a mente dela, a alma dela pode ficar presa em cativeiros espirituais. E aí precisa ter a renúncia, a libertação, a confissão, para essa pessoa ficar liberta. A nossa mente, ela tem que estar cativa à obediência de Cristo. Se nós não estivermos, está na palavra, diante das leis do Senhor, em obediência, vai gerar cativeiros e prisões espirituais. A pessoa pode alcançar a libertação sozinho ou precisa de ajuda? Depende. Às vezes, ela consegue a autolibertação. Se a pessoa fez a confissão, o primeiro passo é se arrepender da libertação. Se arrependeu, confessou diretamente a Deus. Não precisa confessar obrigatoriamente a líderes, tá? Confessou ali, fez uma folhinha diretamente a Deus. Senhor, me perdoa, eu confesso esses pecados aqui ocultos, essa pessoa aqui eu libero perdão, esses traumas aqui, Senhor, vem curar, eu exponho cada ferida para o Senhor curar. E aí depois ela vai falar, eu renuncio a essa porta aberta, eu renuncio a esse pecado, fazer a renúncia. Ela tem que declarar com a boca dela a renúncia. Senhor, eu renuncio a essa herança aqui de maldição, eu renuncio essas imoralidades aqui. E aí, após isso, se ela vê que ela foi liberta, amém. Se continuar tendo opressão, aí já é um caso de passar por uma oração de libertação por alguém que tem autoridade. Aí tem que recorrer ao Espírito Santo. Eu me lembro que na infância eu fiz uma coisa que eu não me lembrava mais. Eu tinha 6, 7 anos de idade. Eu entrei em uma loja e peguei umas sementinhas de flor e fui colocando no meu bolso. E levei para casa. Para mim, eu estava comprando. E a minha mãe, quando viu, ela ficou com vergonha de devolver. Então foi um roubo. Eu tinha 6, 7 anos de idade. O inimigo sempre usou isso para travar minha área financeira. Eu não entendia por quê. A partir dali, eu comecei a renunciar os meus pecados. O Senhor falou, você tem que fazer uma folha e renunciar a tudo. Comecei. E ali eu falei, Espírito Santo, me revela, antes de fazer a renúncia, orar o Espírito Santo, me revela, traz revelação daquilo que eu não me lembrar. Isso serve também para quebrar laço de alma. A pessoa quer quebrar laços de alma que ela teve com antigos parceiros, ela deve orar o Espírito Santo para trazer. Ele traz o nome de cada um, ainda que a pessoa não se lembre. É impressionante. Já teve várias, né? E aí eu fiz a renúncia e o Espírito Santo me trouxe. Eu na infância, eu me lembro que eu entrei num ambiente espiritual na minha infância, dentro daquela loja, eu vi eu pegando a sementinha, guardando, e o Senhor falou, você roubou. Então renuncia a isso. Uma criança conta. Porque a criança não tem muita noção. Conta, eu já tinha 7 anos. A Bíblia diz que a idade da inocência é até os 7 anos de idade. Então, eu tinha 7 anos de idade, eu peguei, e o demônio, ele pode acessar até bebê, tá? Através de rejeição materna, ele consegue acesso na vida da pessoa até bebê. Eu já vi bebê manifestar. Então, assim,
O Espírito Santo, ele me lembrou, eu fiz a renúncia, orei e ali eu senti um peso sair. A partir dali o Senhor me deu toda a instrução de como prosperar. Então, se tem algo assim, eu não sei, eu preciso renunciar, pede o Espírito Santo que ele vai trazer, com certeza. Lembrou de 7 anos. Existe ambiente que pode deixar a pessoa oprimida, ou a pessoa em certos ambientes ela pode acabar até, como fala, o espírito se apoderar de alguma área dela, em alguns tipos de ambiente? Sim. Os ambientes espirituais, existem territórios espirituais onde demônios territoriais, eles conseguem manipular aquele ambiente, tá ali naquele ambiente trazendo influência. Então, o que acontece? Às vezes, eu vindo para cá, nós passamos por cidades onde nós notamos um peso espiritual diferente. E aí eu já entrei na intercessão, porque até para chegar aqui foi difícil. O dobro do caminho, parece que a gente andou. Então, existem ambientes que influências malignas, elas estão ali influenciando. Às vezes você chega num ambiente, você está bem. Por isso que é importante orar antes de sair de casa, pedir a armadura de Deus. Senhor, através do ato profético, coloca em mim a sua armadura. Eu entro em ambientes, eu sinto o cheiro de cigarro. Quer dizer que ali o domínio é de um espírito do vício. Eu sinto um cheiro de podre, de enxofre, o espírito da morte está ali rondando aquele ambiente. Então, para ter esse discernimento, tem que pedir o discernimento espiritual ao Espírito Santo e para Deus abrir os sentidos espirituais para você poder sentir e discernir. Porque tem gente que chega, sai bem, volta sentindo mal e não sabe por quê. O ambiente estava carregado ali de demônios. Então, a palavra, ela é totalmente eficaz. Onde tem palavra de Deus, ela liberta. Mas o ensino da libertação mais profunda, ele é necessário. Tem líderes, pastores que ainda não têm visão sobre a área de libertação. Acham que não é preciso. E aí a pessoa vai para a igreja e volta do mesmo jeito para casa. Porque aceitar Jesus, tá? Confessar ele com a nossa boca vai nos dar a salvação. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos passar por libertação. Todos precisam. Em alguma área da vida, nem que for numa ferida na alma, nem que for num trauma, numa rejeição, precisa. Isso também é libertação. Libertação não é somente manifestar demônio. É muito mais extenso. Então, assim, eu sempre amei essa área. Eu sempre ardia no meu coração de trabalhar em libertação. É realmente difícil, é árduo, cobra muita renúncia, mas vale a pena. E os pastores, líderes, eles precisam de mais visão, de mais discernimento. Tem muitos líderes sem discernimento espiritual. E aí a gente ora, se ele aceitar, a gente conversa, faz a libertação, faz a renúncia. Se não, eu não tenho como fazer nada. Porque a pessoa, ela tem que querer. Ela tem que querer. E aí essa pessoa tem que ter um conserto. Senão, eu entro em oração para Deus consertar esse altar. Esse altar precisa ser consertado. Porque o líder com o demônio, ele vai passar para a igreja a influência desse demônio. Ele é o cabeça, abaixo de Cristo. Então, tudo primeiro vai ali, no altar, para depois ir para a igreja. Essa igreja vai receber seta, essa igreja não vai prosperar, essa igreja vai ter divisão, contenda. Assim que eu comecei, eu já peguei várias legiões se manifestando e eu nem sabia lidar ainda direito. Eu fui treinada no campo de batalha, no campo assim da oração, e ali eu me senti muito pequena. Eu falei, Senhor, eu não vou conseguir. E Deus, ele queria mostrar para mim que não era eu, que o tempo todo era ele. Porque esses demônios para ele não é nada. É a mesma coisa que nada. Então assim, eu me senti tão pequena diante daqueles milhares de demônios. Porque tinha mais de 10 legiões na moça 10. Que eu peguei. É quanto mais ou menos? 6 mil cada legião, de 6 a 7 mil demônios. Então mais de 60 mil? É. E aí, é muito demônio. Muito demônio. E eu me senti assim, apavorada. Foi quando eu entrei em oração e jejum 40 dias. O Senhor falou, você vai jejuar, você vai orar 40 dias para eu ativar a sua autoridade espiritual. A nossa autoridade espiritual. Foi só água? Foi até 1h da tarde, só água, suco, um cafezinho com pouco açúcar, porque eu ainda não estava acostumada a jejuar tanto. O Senhor, ele falou, a sua autoridade... A sua autoridade espiritual, ela precisa ser ativada. Não tinha autoridade. Ele falou, a sua patente espiritual está baixa. Então, o mundo espiritual, ele respeita a patente. Níveis espirituais. Tem líderes espirituais, porque cargo na igreja não quer dizer autoridade. Cargo na igreja não quer dizer que tenha patente. Às vezes, um obreiro tem patente maior do que o pastor, tá?
Porque no mundo espiritual ele é reconhecido não por ele estar ali, ser ungido, mas pela busca dele no secreto. É o secreto que vai dizer sobre a autoridade dele, é a renúncia dele. Então, quanto mais renúncia, mais autoridade nós adquirimos. Ali o Senhor me fez jejuar e orar 40, madrugada às 3 da manhã. Eu orei 70, madrugada direto, e fiz 40 dias de jejum. Após esse jejum, eu tive uma visão na igreja, que minha armadura era trocada, o meu cinturão ele recebia uma pedra igual cristal, eu recebi uma espada grande, e no meu peitoral estava escrito soldado. O anjo tirou e colocou general. E quando eu li aquilo, eu até me assustei. Eu orei e Deus falou, agora você está na posição que eu quero. A partir dali, quando os demônios se manifestavam, eu já não tinha aquela guerra de antes. Ele obedecia através do nome de Jesus tudo que eu dizia, cada ordem de comando. Eu percebi que a autoridade que Deus nos dá é muito importante no campo de batalha. Ali eu comecei a expulsar, e assim, quando o demônio ele não fala no corpo da pessoa, quer dizer que tem um só. Expulsou, você passa o pós-libertação que a pessoa tem que fazer e acabou. Quando ele fala, você pode ter certeza, você vai ficar ali de 2 horas a mais orando, porque sai uma legião, vem outra. Sai uma legião, vem outra. E você tem que fazer todo o processo ali, quebrando por onde ele entrou, quebrando e expulsando até acabar tudo. A libertação. Por isso que tem gente que manifesta na igreja todo culto, vai para casa e não para de manifestar. Porque tem que ter todo o processo de oração, chamar o cabeça para fora, o chefe, para ele sair com todos, para você não ficar ali a vida inteira. Quanto tempo você já ficou? 3 horas. 3 horas? 3 horas. Meu esposo chegou do trabalho, ele até trouxe uma água para mim, que eu estava extremamente cansada. Por quê? Após a libertação, a pessoa que passou pela libertação, ela vai sentir cansaço, pode sentir febre, dor no corpo, eles nem andam, nem levantam na primeira semana. É doloroso. Passar pela libertação dói, mas vale a pena. E quem fez a libertação, tá sendo liberto. Quem fez a libertação também sente dor, sente febre. Você sentiu dor? Cansaço, extremo cansaço, dor no corpo. Só que o meu dura um dia. O deles dura 1 semana ou mais. Porque através da autoridade que eu tenho no mundo espiritual, eu sinto menos. Hoje, você vai criando mais resistência. Tem uma pergunta que eu pergunto para todos os ministérios de libertação. Alguns dizem que sim, outros não. É bem interessante essa pergunta, porque visões diferentes. E é isso que é o bom do Podercast, que o Podercast nós trazemos vários ministros e cada um tem a sua visão. Isso que nós aprendemos, um com o outro, com a visão do outro. Nós podemos aproveitar o programa de 1 hora, entender a experiência de cada convidado. Então esse programa tem abençoado tantas pessoas. Eu te peço que você pode se tornar um patrocinador, nos ajudar a crescer mais, e pode também já compartilhar esse programa que você está assistindo. Está sendo abençoado? Compartilhe, e se não curtiu ainda, curta. Tem muita gente que assiste, mas ele não dá o joinha. O joinha ajuda o próprio YouTube a falar, o programa está sendo relevante e envia para mais pessoas. A pergunta que eu pergunto para todos: você acredita que existe retaliação? Acredito. Existe. E como essa retaliação acontece? É assim, tudo que nós fazemos aqui no mundo físico movimenta o mundo espiritual. Então, se eu me levantar aqui e orar, eu vou entrar no campo de batalha espiritual. Tem a oração do clamor, tem a oração de guerra. Se eu interceder por alguém, eu vou entrar dentro do campo de batalha. Ali, os demônios que estão atacando aquela pessoa, eles passam a me atacar. Porque eu estou me colocando de frente na batalha dela. Então, o que eu tenho que fazer? Saber entrar, saber sair. Saber me posicionar após aquela intercessão. Por quê? Eles vão vir com tudo. Vão me atacar, e é aí que acontece a retaliação, é o contra-ataque, tá? Eu não acredito que seja nesse nome retaliação, porque a retaliação quer dizer que nós seremos retalhados, e eu creio que quando Jesus ele manda nós nos posicionarmos em algo, ele garante. Só que tem o contra-ataque do demônio, ele vai contra-atacar, e muita gente não sabe lidar com esse contra-ataque. O ataque dele já é normal, a gente aceitou Jesus, a partir dali já tem um ataque. Você pode não fazer nada, muita gente tem medo, não vou fazer nada, ele vai te atacar da mesma forma, e você com a sua guarda abaixada vai ser muito pior. Então, o que eu falo? Orai um pelos outros, intercedei um pelos outros. A Bíblia já diz, só que devemos aprender o quê, Senhor? Após a oração de intercessão, cancelar esses ataques, quebrar esses ataques. Eu hoje, para vir aqui, eu já fiquei o quê? Vigilante. E eu sei que o demônio vai me atacar, porque isso daqui vai alcançar muita gente. Amém.
vai abrir os olhos de muita gente. Deus falou para mim antes de sair de casa: eu vou fazer mais do que nos outros lugares. Eu vou fazer nesse lugar ainda mais. Eu vou alcançar ainda mais pessoas. E eu já esperei o quê? A resistência maligna, o ataque maligno. E como você faz para se proteger desse contra-ataque? Isso. Primeiro, eu me protejo antes pedindo armadura, pedindo os anjos do Senhor de batalha para lutar junto comigo. Após orar, eu peço para Deus me retirar do ambiente espiritual, do mundo espiritual, porque o meu espírito ele vai continuar lá. Então eu vou sofrer ataque lá, vou continuar sofrendo. Então eu falo: Senhor, me retiro agora do mundo espiritual e volto ao mundo físico após a oração. Depois dessa oração de intercessão, eu oro 3 horas da manhã de segunda a sexta no YouTube ao vivo. Então após essa oração, como eu oro por muitas pessoas, tá? Eu saio do mundo espiritual e peço para Deus quebrar seta, quebrar dardo inflamado do inferno, quebrar a armadilha do diabo. Quem quiser pode anotar. Senhor, quebra, cancela em nome de Jesus toda seta, dardo inflamado, armadilha do diabo. Tudo que ele planejar contra a minha família, antes que ele lance, eu já peço para Deus quebrar. E aí ele vai neutralizar esses ataques. E eu peço o quê? Senhor, eu sou intencional nas minhas orações. Eu falo: Senhor, o Salmo 91 diz que nós ficaremos escondidos no seu esconderijo. Nos esconda no seu esconderijo. Blinda-nos com a sua proteção. Eu, meus filhos, o meu marido. Ali eu já não sofro mais ataque, porque eu cancelei antes do diabo lançar. Faz pouco tempo que você mudou do Rio para São Paulo? Faz um mês. Um mês? Um mês. Eita. Eu mudei dia 22 de dezembro. Faz pouco tempo. Tem diferença Rio e São Paulo? Atmosfera? Tem. O Rio, ele tem uma atmosfera de adoração maior. Você sentiu isso? Senti. A adoração lá é mais intensa. São Paulo, eu senti uma prosperidade, uma unção de prosperidade. Quem pisa aqui, prospera. Coisa que no Rio não tem. Essa diferença espiritual, de ambiente, de atmosfera. Cada lugar tem uma atmosfera diferente. Igual a guerra local, então muda, né? Se eu tô guerreando aqui numa cidade, é um tipo de guerra. Se eu mudar para outra cidade, vai ser outro tipo de guerra. Sim, e aí, quem tem intimidade, Deus mostra antes. Nos meus sonhos, antes de eu mudar, eu já vi os demônios que trabalhavam na área que eu ia morar em São Paulo, Barueri. Ali eu vi espíritos de vício, ali tem muitos bares, tem muito fumo, então é muito vício naquele ambiente ali, para baixo de onde eu moro, não no local que eu moro. Então eu já vi que onde eu morava antes também tinha esses ambientes. Eram também espíritos de vício, prostituição, tinha essas coisas também. Cada lugar vai ter um demônio atuando diferente e é muito importante que a gente se posicione para aqueles demônios serem abatidos dali, retirados dali. Porque onde mora um servo do Senhor, uma serva do Senhor, o demônio ele não pode continuar no território. Ele tem que bater em retirada. Existem espíritos que resistem à oração? Existe. Quais são os espíritos que resistem à oração? Jesus ele disse que é a casta de demônios que só saem com jejum e oração. Mas ainda assim, há potestades, níveis maiores, hierarquias maiores, que uma oração às vezes não vai ser suficiente. Essa pessoa tem que estar em constante consagração, tá? Quando eu oro para pessoas da minha casa, a guerra é diferente. Quando eu oro para famílias lá fora, eu consigo guerrear com mais facilidade, eu sendo mulher, do que para pessoas da minha casa. Quando está na minha casa, aí é com o sacerdote da casa. Eu sinto essa diferença. Eu sinto que há níveis de guerra que é com o sacerdote do lar. Então, assim, tem demônios que você vai orar ali para expulsar da pessoa, ele vai resistir, ele não vai querer sair. E aí entra a legalidade. Se ele tiver alimentado, se ele tiver legalidade para estar ali, um documento legal no mundo espiritual, ele vai resistir. E aí você tem que quebrar essa legalidade. Por isso é importante a pessoa renunciar a essa legalidade antes da libertação, para ele poder sair mais facilmente. Há uma resistência. Não sei se você já lidou com isso, que tem muita gente que pede ajuda para libertação. Muito. Né? Mas aparentemente ele não quer fazer nada. Sim. Ele quer que você faça. Você vai ser o que vai resolver o problema dele. Me socorre, coisa e tal. Mas ele não quer orar, não quer jejuar. Sim. Não quer. Você Muito. já passou por isso? Tenho passado muito constantemente. Pessoas desesperadas me mandando mensagem. Só que como são milhares de mensagens, eu tenho meu suporte que me ajuda. Então, assim, eu não consigo
eu parei, eu fechei a agenda da mentoria, porque Deus ele me deu esse discernimento. Eu estava presa em mentoria e Deus falou para mim, agora eu vou te dar um discernimento que você não vai ficar tão presa. Então, assim, eu faço oração das 3 da manhã, de segunda a sexta. Eu faço devocional no Instagram de segunda a sexta. Ali eu faço orações que eu faço na mentoria. Eu dou toda a chave de tudo que a pessoa tem que fazer para ser liberto. Nós estamos na semana da libertação, aí passamos para a semana de cura, semana da área financeira, área sentimental, emocional. É só a pessoa acompanhar e fazer. Só que a resistência maligna, ela acontece quando a pessoa não quer orar, não quer jejuar, não quer buscar, ela quer que você faça. Só que cada um é chefe da sua casa. Nós vamos até um nível, nós que somos líderes espirituais, nós vamos até um nível de ajuda, mas a pessoa ela precisa se levantar. Você é o guerreiro da sua casa e tem gente que não entende isso. Irmã, meu marido me ajuda, o espírito do vício, o espírito tal, mas o seu marido ele quer a libertação? Se ele não quiser a libertação, você pode fazer campanha, você pode pagar o preço, você pode renunciar, ele não vai ser liberto. Deus ele só entra quando nós queremos. Você fala isso para a mulher? E ela gosta disso, dessa palavra? Você fala isso para a irmã, ó, ela não quiser, não vai adiantar. Eu falo, irmã, pode continuar orando, buscando, pedindo para Deus. Aí eu dou uma estratégia para ela orar. Irmã, você vai ter que pagar o preço de renúncia por ele. Então, assim, você vai ter que jejuar, orar, buscar, mas é pesado. Eu deixo bem claro que é pesado. A partir dali eu falo, ó, pede para Deus quebrar toda a resistência maligna. Pede para Deus quebrar toda cegueira espiritual, toda a influência maligna na mente desse homem, dessa mulher. E ali você vai orando. Deu praticamente 1 ano orando nesse sentido. Essa pessoa não quis se arrepender, não quis Deus. Aí Deus ele vai te dar outra orientação. Pede orientação se é para continuar buscando por ele ou se é para entregar para Deus. Porque tem vez que é caso de entregar para Deus e Deus tratar. Tem caso que é assim. Tem caso que é assim. É. E tem pessoas que, depois da libertação, ele precisa fazer o quê para se proteger de não voltar ao cativeiro? Tem gente que está num processo de libertação muito forte, né? Ou veio da feitiçaria. E como ele, depois que passa por libertação, para não deixar voltar tudo de novo. Isso é muito importante porque eu deixo bem claro que quem quer ser liberto é doloroso, é difícil, é cansativo, mas vale a pena. Os demônios, eles não vão abrir mão daquela alma fácil. Então, o pós-libertação, ele é 80%. Expulsar demônio é 20%. Tá? A pessoa ela tem que se encher do Espírito Santo, ela tem que orar, buscar, ler a palavra. E o que Jesus falava após a libertação? Vá e não peques mais. É muito importante que a pessoa não peque, não faça o que ela fazia de legalidade antes. No primeiro mês, ela vai ser oprimida, o demônio vai tentar entrar de volta, vai oprimir a mente dessa pessoa. Ela vai sentir cansaço, desânimo, tudo seta que ele lança. Ela deve repreender essa seta e buscar o máximo que ela puder. Orar, jejuar, se encher da palavra que é alimento, tá? Orar de madrugada, ir para a igreja o máximo que ela puder, para ela ficar cheia e esses demônios não voltarem. A casa tá limpa, tá cheia do Espírito Santo e não dá lugar mais a demônios. É algo interessante, pastora missionária, né? Missionária Ana Cláudia, que muita gente está vindo na região de Alphaville e Barueri. Muitos profetas, até vai passar um podcast de um casal que veio lá do Paraná. O que está acontecendo? É mover de Deus? Porque Deus trouxe aqui e falou alguma coisa para você. Eu não perguntei para essas outras pessoas, mas tem muita gente vindo para cá. É um avivamento? Isso, o que será? Isso é um mover de Deus em São Paulo que está acontecendo. Muitas oportunidades estão abertas aqui. Então Deus ele está movendo os seus profetas para cá. Deus, quando ele me deu a ordem de mudar para cá, eu não entendi nada. Porque a primeira coisa que acontece quando Deus dá uma ordem, a gente não entende nada. Não fazia sentido eu largar minha casa própria e morar de aluguel aqui. Só que Deus falou, quando ele vai mudar a geografia espiritual de alguém, ele muda essa pessoa de ambiente também. Então aqui é um lugar próspero. Aqui é um lugar onde Deus quer trazer um grande avivamento para almas, para vidas através desse lugar aqui. Então Deus tem trazido essas pessoas para cá. Forte isso aí. É forte. Forte. No meio da guerra, muita gente fala assim, ó, Deus não está falando nada. Silêncio de Deus. Fala assim, Deus está em silêncio. Acontece isso realmente, Deus ficar em silêncio? Ou isso é uma
uma lenda-se da igreja, uma tradição, ou Deus realmente se cala, não fala? Sim, se cala, e é uma das partes mais difíceis que nós temos que enfrentar. Porque quando Deus ele vai moldar alguém, ele nem sempre ele vai dizer alguma coisa. Teve uma época da minha vida que eu me ajoelhava e eu falava: Senhor, recolhe as minhas lágrimas, eu não tenho força nem para orar, mas eis-me aqui. Porque eu posso perder tudo, mas a sua presença eu não perco, eu não saio. O confiar em Deus é você estar num cenário totalmente contrário do que ele disse, dando tudo errado, e Deus ainda assim ficar em silêncio. Ele é um tempo que ele vai testar você. Tem um tempo que o diabo ele vai lançar luta, batalha, mas tem um tempo que é o próprio Deus testando. Então a Bíblia diz que quando o povo hebreu ele passava pelo deserto, o Senhor queria saber o que estava no coração deles. E ali o Senhor, ele, em momentos que o povo precisava, Deus estava em silêncio. Deus só respondia quando Moisés orava. O povo reclamava, Deus estava em silêncio. E precisava de água, e precisava de alimento. E não acontecia nada. Há momentos que a gente está no deserto que acontece isso, a gente não vê. Deus, ele lança uma promessa, mas o cenário é totalmente o contrário. Está tudo dando errado. E quando Deus se cala, ele quer saber o quê? Eu quero ver se ele ou ela vai confiar. O que está no coração dela? Se ela vai reclamar, se ela vai me adorar. Porque adorar, quando tudo está dando certo, é fácil. Mas adorar nesse tempo, às vezes, a pessoa fala: irmã, eu sou tão rejeitada. Não, você é escolhido. Deus falou para mim: você não é rejeitada, você é escolhida. Os escolhidos, eles andam sozinhos. Eles têm que crescer sem apego a ninguém, a nada. Porque uma hora Deus vai pedir sua casa, uma hora Deus vai pedir o seu carro. Deus pediu o filho de Abraão. Aquilo que está no seu coração, que você mais ama, Deus vai pedir. Pode ter certeza, uma hora ele vai pedir. E ele quer ver o que está dentro do seu coração. Isso daqui é forte demais, tá? É forte. É o Isaac. É forte. Ele vai pedir o Isaac. Então, se tem algo acima do Senhor, é nesse momento do silêncio que ele vai ver o que está no seu coração. E é sobre confiar, mesmo vendo o cenário todo contrário. Hebreus, capítulo 11. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, nós não estamos vendo nada. 3 anos atrás, eu passava por uma escassez enorme. Deus me mostrava eu em prédios, em lugares lindos, sendo chamada para ministrar, para pregar, viajando, me mostrava agora. Só que lá atrás, quando Deus me mostrava, eu estava num cenário escasso, tá? Totalmente opressão, sofrendo escassez, sofrendo tudo de pior, e Deus em silêncio. Ali eu orava e Deus não respondia. E eu falei: Deus me abandonou. Que o inimigo vai lançar? Deus me abandonou. Deus não quer mais nada comigo, Deus não tem nada para mim. Mas ali, qual o segredo? Perseverar. Ainda que você não veja nada. Eu me ajoelhava, eu falava: Senhor, eis-me aqui. Recolhe a minha lágrima, porque eu tô tão cansada. E aí, ali eu vi o mover de Deus. Deus começou a me dar o que fazer. Deus começou a trabalhar. Ele viu o que estava no meu coração. O meu coração não é ligado a bens materiais, a nada. A coisas, a pessoas. Mas a presença dele e o chamado que ele tem na minha vida. Interessante, eu tenho 32 anos, nasci num lar cristão, mas eu me desviei, não tinha um encontro com Deus, mas depois que eu tive um encontro com Deus, tenho 32 anos na fé. Então, no processo de libertação, era aquilo lá, de expulsar demônio, né? Manifestou, expulsa. Era isso que era a libertação. Hoje, com mais entendimento. Mas hoje, se fala muito que não se falava há 30 anos atrás, talvez por causa que tem mais entendimento, né? Mais profeta, pessoas que vê o mundo espiritual, fala de guerra de tronos, tem isso. O que você pensa sobre isso? Existe esses tronos? Existe uma guerra de tronos? Existe tronos demoníacos. E quando eu não era cristã, eu consultava horóscopos, né? Existem tronos de demônios por trás de horóscopo. E Deus, ele me revelou. Ele me mostrou que existem tronos que agem durante o ano, eles são, assim, patente muito alta. Eles vão comandar demônios menores. Esses tronos, eles agem. Tem trono que age certo mês, aquele mês tem mais imoralidade, tem carnaval, tem tronos que agem mais na idolatria. Pode ver que a partir de agosto começa a ter muito acidente de quem não segue Cristo, tá? Tem um trono que passa nessa época, o trono do espírito da morte. E ele vai ceifando. Então, assim, dá para ver, dá para perceber que existem tronos, sim, agindo por trás. Tronos que trazem, às vezes, engano através de música,
através de filme, através de distração. Tem ali toda a estratégia maligna por trás dos tronos. Mas um crente comum pode fazer guerra com os tronos? Não. Não. Nós não devemos entrar numa guerra sem orar antes. Então, assim, tronos é uma coisa muito séria. Nós devemos renunciar, sim, o agir dos tronos na nossa vida, na nossa mente, mas não guerrear contra tronos, tá? Devemos orar. Se Deus fala assim, ó, você vai se levantar contra esse demônio aqui, ele garante. Mas se ele não falar, não entra. E você, nesse tempo